O melhor iniciador de vídeo. Não, é um gênio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você está aqui, significa que você voltou ao canal do Fala Pouco e a gente te agradece muito por isso. Eu sou o Rinaldo Pedrosa. Eu sou... A culpa é minha agora, né? É a quinta vez que a gente inicia esse vídeo agora, mas não. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você está aqui, significa que você voltou ao canal do Fala Pouco. Então, bem-vindo a mais um vlog. Eu sou o Rinaldo Pedrosa. Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou o Léo Abrantes. E o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um debate sobre a busca por um herói, né? Porque a gente vê que sempre o ser humano tá em busca de alguém para ser o salvador da pátria, seja no futebol, seja na política, na economia, em qualquer âmbito da sociedade. Léo, quer começar o debate? Bom, primeiramente, assim, é uma coisa que a gente sempre viu jogadores de futebol, seja políticos, eles sempre tomam destaque na mídia como os salvadores da pátria. Quem não lembra, recentemente na política, Bolsonaro trouxe muito isso para a onda da direita brasileira. Neymar na Copa, sabe? Assim, é uma coisa, acho que bem brasileira mesmo, da gente pensar que a gente consegue ganhar tudo à base de uma pessoa. Uma pessoa salva tudo o que tem. Só que aqui no Brasil a gente não tem tanta coisa de coletividade. Então, algo assim como um pensamento em conjunto, assim, não, eu e minha equipe vamos ganhar. Mas não, aqui no Brasil tem muito uma coisa assim, eu vou ganhar, eu vou fazer tudo e tudo mais, eu quero ser o destaque. E muito por causa disso eles querem ter o destaque, seja na mídia, seja entre os amigos e tudo mais. Eu acho que esse lance do protagonismo não seja uma coisa que se limite só à realidade brasileira, como a toda a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que assim, desde criança a gente é sempre colocado para viver em um mundo que é extremamente competitivo. E a gente tem que, de certa maneira, não aprender a viver sozinho, como a gente também tem que aprender a viver em coletivo, viver em comunidade. Mas assim, por exemplo, desde pequeno as brincadeiras que a gente faz são voltadas a nossa, eu sou ser o herói que vou salvar as coisas. O mundo, né? Eu que vou. Tudo implica parece que tudo fica sempre na mão de uma pessoa. A realidade de protagonismo ela vem de outros lugares, só que eu achei que cada vez mais as pessoas foram percebendo que não é só uma pessoa que é a cabeça de tudo, vamos dizer assim. É o caso, um dos casos, vamos dizer assim, de protagonismo é Hitler, Mussolini, esses grandes casos de grandes guerras que houveram, que o protagonismo era teoricamente na mão de uma pessoa que controlava toda uma máquina, mas, assim, eu acho que o protagonismo é uma coisa que vem da cabeça humana, vamos dizer assim, da mente humana, e ela pode se materializar, vamos dizer assim, em outras situações. Eu acho que isso aí é desde quando você é pequeno, inclusive em questão de desenho animado. Sempre tem o cara que é o líder do negócio, que ele é como tu mesmo falou, o protagonista da situação. E aí você sempre se espelha no mais forte. Você sempre quer ser, você, pelo menos no meu caso, sempre quer ser o Power Ranger vermelho, porque ele era sempre o mais pica de todos. Uhum. Então, assim, tipo, eu sempre queria ser o pó do Goku, mano, que é forte pra caramba. Então, assim, você sempre quer se espelhar na pessoa mais forte. E quando você se espelha nisso, você acaba, na sua cabeça, você é o protagonista daquela situação e você quer sempre ser o mais forte de todos ou o melhor de todos naquela coisa que você faz. E voltando à questão do Salvador da Pátria, eu acho que vai muito nisso. É uma pessoa que ela se vê como mais forte do que os outros, como mais preparada do que os outros, ela acaba convencendo as pessoas de que ela é mais forte que todo mundo e que ela é mais preparada para assumir aquilo do que todos. E em muitos casos eu acho que até dá certo, como por exemplo, Hitler, como mesmo citou, Hitler conseguiu fazer isso, Mussolini conseguiu fazer isso, e eles conseguiram, por mais que com ideais totalmente lixo, mas que eles conseguiram convencer a população de que eles eram mais fortes e conseguiram criar todo o império quanto a isso. Em outras situações eu acho que também não deu certo, como por exemplo Neymar, em Copas do Mundo, que até hoje pelo menos é um jogador com extremo potencial, mas que até hoje foi um fracasso e não conseguiu desempenhar a liderança. E Messi também, que pela Argentina também não conseguiu nada. Então assim, são jogadores que pelo potencial você acreditava que não, esse cara vai ser o líder e vai guiar o Brasil, ou no caso do Messi vai guiar a Argentina para ser campeão de competições, e até hoje isso não ocorreu, né? Como você falou, assim, em produtos mais midiáticos, como você falou do Goku e tudo mais, até mesmo no futebol serve, é grande a influência da mídia nisso e do marketing, né? Porque o que vale mais você ter um cara assim, em um nível muito alto para que ele possa vender as coisas, entendeu? Com certeza. A gente, pegando pro futebol, porque é o exemplo mais claro, é uma coisa muito popular,
a importância do Cristiano Ronaldo, todo mundo acredita que Cristiano Ronaldo, ele era o cara do Real Madrid, que sem ele nada dava certo. Ele tem uma grande contribuição, só que você esconder o fato que ele tinha um time por trás, um treinador e toda uma equipe, é um pouco desumano até, eu diria, porque você estaria escondendo toda a realidade. E assim, é uma coisa própria da mídia, você criar um herói para que ele possa ser vendido e assim faturar em cima. Eu acho que muito isso você traz para a política brasileira, né? Quando você... A própria Globo, muito, ela faz... Quando ela quer eleger alguma coisa, por exemplo, em questão de político, quando ela quer eleger um presidente, ela faz de tudo para fazer isso, sabe? Em questão de propaganda, de forma sutil, inclusive no noticiário, se você observa o Jornal Nacional, que é o maior jornal hoje do Brasil, né? Em questão de tamanho e de importância, você vê que quando eles querem fazer uma coisa, eles querem dar protagonismo a alguém, eles fazem isso de maneira sutil, mas de uma maneira também muito eficaz, né? E já que eu mencionei a política brasileira, você vê também que sempre na história do Brasil sempre tinha um salvador da pátria. Desde Dom Pedro, quando ele falou diga ao povo que fico, ele era o salvador, né? Porque agora, exatamente. Desde Dom Pedro, aí você tem Getúlio Vargas, você tem Jânio Quadros, aí você tem a própria galera da ditadura, quando a ditadura implantada no Brasil eram vistos como heróis. Aí depois você sai da ditadura. Porque o Collor vai ser o cara que vai ser o fodão da política brasileira em questão da economia. Aí depois vem o Lula, que até hoje eu acho que ele é o símbolo da esquerda brasileira, é o Lula, e vai morrer sendo. Por mais que ele seja preso 500 vezes, ele vai continuar sendo o grande líder da esquerda. Assim como o Bolsonaro, por mais que cada dia ele faça mais merda, ele vai continuar sendo o ícone da direita brasileira. Mas Lula é liberal? Eu tinha um professor no terceiro ano que ele botou no slide que Lula tem uma política neoliberal. Até hoje eu parei e pensei, meu irmão, como é que esse cara é formado em história? Mas tudo bem. Acho que uma coisa interessante também a gente citou bastante política e futebol, porque é um exemplo mais forte aqui no Brasil também, e no mundo inteiro, mas uma coisa que é propriamente do ser humano, e desde criança a gente tem isso, é uma coisa de competitividade excessiva que a gente tem. Ou seja, a gente busca sempre estar confrontando o outro e está sempre tentando atingir um patamar do outro. Então a gente sempre são pessoas competitivas e isso vai tornando meio negligente com outras pessoas, porque a gente pode fazer tudo em conjunto, mas o destaque é um. As pessoas buscam sempre a pessoa em destaque, o que de certa forma inferioriza os outros e meio que, assim, já aconteceu comigo de eu participar de alguma coisa e ser considerado o mais fraco ou um dos menos fracos, um dos mais fracos. Então é uma coisa que inferioriza a pessoa e que esse negócio do líder destaca o cara, mas inferioriza os outros. É porque, assim, essa competitividade está sempre muito atrelada ao lance do egoísmo, assim, as pessoas que elas estão querendo ser as primeiras, não ser as primeiras não, mas que tem esse espírito de liderança, é saudável ter um espírito de liderança, ter um espírito de competitividade, ainda mais na atmosfera que a gente vive na nossa sociedade, que é extremamente competitiva. Mas esse lance do protagonismo, ele vem de uma coisa muito, muito, muito mais ampla. O protagonismo, ele não se limita, vamos dizer assim, as coisas a tudo precisa de protagonismo. As revoltas que a gente via nas aulas de história antigamente precisava ter um protagonista. Você acha que foi o Tiradentes que fez tudo sozinho? Felipe dos Anjos fez tudo sozinho? Sempre tem um negócio, toda uma máquina por trás. A Princesa Isabel sempre tem todo um sistema por trás, só que eles precisam ter protagonismos porque isso humaniza, vamos dizer assim, tudo aquilo. Aquilo dá um nome para tudo aquilo que aconteceu e é mais fácil de colocar como um nome só. O caso do futebol, quando a gente fala de Neymar, mas Neymar nunca conseguiu trazer uma Copa. Deve ter gente que falou, mas um jogador sozinho não faz isso. Não, mas, por exemplo, na época da Copa do Mundo de Ronaldo, de Romário, eram jogadores que, apesar de terem um time por trás, ainda assim, eles tinham esse lance de chamar na responsabilidade e falar, não, vamos fazer esse negócio aqui agora. Isso seria o protagonismo, vamos dizer assim, dentro do... Eu acho que saudável, né? Eu acho que tem os dois viés, assim. Porque, por exemplo, Romário, quando ele conseguiu ganhar a Copa do Mundo 94, foi muito na conta dele do Brasil ter ganho a Copa do Mundo 94. Porque, Romário que estava jogando muito, fazia gol quase todo jogo, tal. Se o Brasil perde aquela Copa, iam dizer, porque Romário que não jogou bem na final, porque não sei o que, tal. Então, assim, tem os dois viés. Se der certo, é graças a ele. Mas também se der errado, é culpa dele também, entendeu? E como tu falou em questão da história também, é muito disso. Quando você tem alguma revolução, algum fato histórico que deu certo, aquela figura da liderança vai ser a mais lembrada, né? Por exemplo, no caso,
Em Minas Gerais não deu certo com o Tiradentes, mas se desse certo, o Tiradentes ia ser o grande nome daquela revolução. Como deu errado, nos livros de histórias, por mais que citem os outros participantes, mas o nome de Tiradentes sempre está lá, maior do que todo mundo. Sim, esse eu acho que é um dos pontos. Não tem problema em haver uma liderança. O problema é uma coisa exagerada das pessoas quererem colocar ele como o dono, o pedestal e tudo mais. Você tem que pontuar bem que ele é o líder, que ele chamou na responsabilidade para fazer as coisas, mas ele teve todo uma ajuda, teve todo um monte de pessoas para ajudar ele na construção do negócio. É a mesma coisa do Romário, como ele teve um time, como o Tiradentes teve um monte de protestantes e manifestantes para que ele possa ter surgido mais. E o que é o presidente a não ser um protagonista? Ele tem muitas decisões, ele tem muitas coisas que ele faz. Quantidade de ministério que só a quantidade de coisas que estão em volta dele, ele é só a capa. Literalmente, ele é só o... Sim, é uma coisa da política também, que assim, por mais que tenha um protagonista que é o presidente sozinho não faz porra nenhuma, porque tem que ter o Congresso ali. Então, assim, se o Congresso não quiser, o presidente não faz nada. Então, o protagonismo é importante, mas você tem que ressaltar todo o entorno. É por isso que eu acho interessante a banda BTS, que eles fazem muito isso. Eles têm umas 20 pessoas no BTS, né, bicho? Então tem as 20 pessoas no BTS e tem sempre o mesmo cara que aparece. Essa pessoa, Lumpa, tá ligado? São todos exatamente iguais. Não, são todos iguais, mas tem um cara que ele é escolhido assim. Desculpa aí, K-popeiras. É isso, então. Bom. Tá começando mais um... Tá começando. Aí o Rinaldo, quando inicia o vídeo, se atrapalha todo. Estou terminando. Ele iniciou o vídeo 47 vezes, a gente começou a gravar às 9 horas, agora já é meio-dia e meio. Não é nem 10 horas ainda. O idiota é aqui, ó. Não, é 10 horas sim, vai dar 11 horas já. Ele tá falando de meio-dia aqui no tempo. Nossa, nem tava zoando, nem sabia. Tá, desculpa. Enfim, se você está vendo até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu suplico. Eu sou ateu, mas... Pelo amor de Deus. Sim. Deixa o like no canal. Acompanhe as outras playlists do canal. Os cards estão passando aqui no vídeo. Então, por favor... Pra lá, o card. Então, por favor, acompanhe o canal. Nós somos 3 adolescentes. Quer dizer, a gente é adulto. Jovens, adultos. Mas temos bastante coisa interessante pra falar. Então, acompanhe nosso canal. Sigam também nosso canal no Instagram, que vai estar aí na descrição. A gente lá, o foco maior é entretenimento. Então, segue lá que é legal, é massa. Então, é isso. Até o próximo vlog. Um beijo.